Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Como os irmãos já devem ter recebido no grupo de oração da igreja, nós continuamos com as reuniões suspensas até que toda essa razão sanitária se modifique. Só que sempre é bom reforçar o aviso. Existem hospitais com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Os outros hospitais estão com faixa de 90%, 93%. A situação exige cuidado. A gente sabe que, em geral, o coronavírus não é um vírus que tem uma mortalidade grande. Ele é um vírus que, em geral, todo mundo resiste bem, que está com boa saúde. Mas se, por acaso, a pessoa tiver uma complicação e precisar de um leito e não tiver esse leito, a situação pode se complicar. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a nossa parte. Outro detalhe, é momento em que os eleitos, os nascidos de Deus, serem firmes na sua fé. Não é momento de titubear, não é momento de perder palavra. O mesmo compromisso que você tem com Deus, de domingo, 10 horas da manhã, está na igreja, quarta-feira, às 8 da noite, está na igreja. A minha orientação é que você continue com o mesmo compromisso, a mesma sistemática. A palavra que nós vamos colocar hoje é super importante, a do domingo passado, extremamente importante. E uma palavra dessas que você perde, te traz muito problema. Porque vai ficar um buraco nos seus estudos. Amém? Então vamos abrir o Salmo 119. Eu vou dar o espirro. Amém. Saúde. Sempre que eu tenho que usar máscara, acaba me congestionando um pouco. Eu até brinco com a Paula, que cada vez que eu tenho que sair para trabalhar, mesmo eu tomando os cuidados, eu volto com Covid. Porque eu fico com tosse um pouquinho, nariz um pouco congestionado, às vezes espirro, por causa que eu sou muito sensível à máscara e respirar meu próprio ar. Meu organismo não se dá bem com baixa quantidade de oxigênio. Mas vamos lá, vamos salmodiar Salmo 119, versículo 1. Aliás, eu já fiz o 1, vamos fazer o 2. Esse ano eu já fiz o 1. Versículo 9. Diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os seus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da sua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado por mais um dia em que podemos aprender a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos ensinando os teus caminhos e a tua palavra, Pai. Vem com o teu poder, edifica-nos em nossa fraqueza, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. É importante nós não perdermos a referência bíblica do assunto que estamos lidando. Evangelho de Mateus, capítulo 7. O versículo base é o versículo 21. Versículo 22, aliás, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Até aqui. Veja, nós estamos falando sobre os falsos profetas, sobre as falsas operações de milagres, sobre o poder sobrenatural. Aprendemos também que o maligno tem poder para realizar coisas sobrenaturalmente. E agora estamos aprendendo como
a fazer testes sobre o sobrenatural, para dessa maneira desmascarar os falsos profetas. Você só tem a chance de desmascarar o falso se você conhecer o verdadeiro. Aí nós falamos sobre o cumprimento profético, falamos sobre os testes doutrinários, falamos sobre o teste doutrinário e o teste do caráter. E isso é extremamente importante, porque é extremamente prático. Dentro dessa linha, vamos continuar avançando nos testes do sobrenatural. Só que dessa vez nós vamos para outro texto. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Hoje nós vamos lidar com um tema extremamente delicado. 1 Coríntios 12, versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. O que acontece? Talvez a parte da igreja hoje, onde existe mais infiltração maligna e mais engano sobre o sobrenatural, é nos dons espirituais. Só que esse é um problema notório. Desde que a igreja existe, a igreja tem problemas com os dons. É o caso dos coríntios. Então Paulo, conhecendo os hábitos da cidade de Coríntio, ele conhecia os chamados êxtases pagãos. E dentro desses êxtases pagãos, havia até alguma similaridade, uma imitação barata, dos dons do Espírito Santo. Inclusive, muitos dos coríntios queriam trazer esse tipo de êxtase para dentro da igreja, para dentro do culto. Isso força Paulo a escrever: olha, acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Antes vocês eram guiados pelos ídolos. E quando ele fala serem guiados pelos ídolos, ele está falando principalmente dos êxtases, que eram muito comuns nas religiões pagãs, nas religiões de feitiçaria. Isso é a coisa mais comum que tem. Aquilo que eu expliquei, tirar o cérebro do estado beta, que é plena consciência, para o estado alfa, existe uma prática de ascetismo. Por exemplo, se eu repito palavras, aquilo se torna um mantra. Ao retornar um mantra repetitivo, a minha mente começa a perder a capacidade de julgar. Ao perder a capacidade de julgar, eu me exponho a influências de espírito maligno. Por quê? Porque a Bíblia aponta exatamente o contrário. Sede, sobretudo, sóbrios e vigilantes. Nossa fé é uma fé racional. Nós temos um livro, nossa relação com esse livro é uma relação racional. A interpretação desse livro é feita com critérios racionais. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esses critérios racionais, doutrinários, para dentro da operação dos dons. Como? Usando tudo aquilo que eu tenho de informação bíblica. Então, quando Paulo está falando aqui, ele está lembrando os êxtases pagãos. Hoje em dia, eu julgo que nós estamos vivendo a pior invasão de espíritos malignos na igreja, que é o chamado espírito de Kundalini das igrejas. É um espírito de hinduísmo, onde acontecem manifestações bizarras. E veja, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, nós não queremos ofender ninguém com isso, mas todo mestre é uma responsabilidade dele ensinar a verdade. Na verdade, o que nós queremos, veja, se na sua igreja existe esse tipo de êxtase, de manifestações bizarras, nós não queremos causar contenda, nós queremos apenas que você pare para avaliar se aquela experiência é bíblica. Porque eu já vi esse tipo de experiência em lugares que eu passei. Graças a Deus eu nunca tive isso. A única experiência mais bizarra que eu tive foi de cair no espírito.
Mas quando eu percebi pela Bíblia que o cair no espírito da Bíblia era com o rosto em terra, e que até o texto ali, quando o rei Salomão, o templo vai ser inaugurado, os profetas não podiam entrar, o texto de Reis fala que eles caíram, mas o texto similar de Crônicas fala que caíram com o rosto em terra, prostrados. A gente vê Daniel cair com o rosto em terra, a gente vê João cair com o rosto em terra. A gente vê Ezequiel perder as forças, ser puxado pelo cabelo, mas Ezequiel também cai sobre a palma das suas mãos. Quando eu vi aquilo, eu entendi. Eu falei, Senhor, eu me relaciono contigo pela fé. Não quero mais esse tipo de experiência. E nunca mais tive. Simples assim. Inclusive, tive caso de pessoas virem orar comigo. Aí, irmãos virem atrás de mim para segurar no caso de cair. Eu pedi para parar a oração. Eu falei, para a oração um minuto. Virei para trás e falei, irmão, pode sair de trás, não precisa me segurar porque eu não vou cair. Então, por favor, sai de trás. Aí os irmãos ficaram olhando com a cara de cima, saindo de trás. Entendeu? Por quê? Porque, primeiro, o espírito está sujeito ao profeta. Segundo, existe muita gente caindo no espírito por autossugestão. Nós temos que entender que o sobrenatural nem sempre é sobrenatural. Muitas vezes é autossugestão. Eu conheço gente que ia receber oração, já ia receber oração quase caindo. Aí a pessoa às vezes fecha os olhos, a cabeça dela é impulsionada para trás, ela perde levemente o equilíbrio por causa do labirinto. Aí o cara só pressiona um pouco mais, aí ela quer cair. E ela acaba por autossugestão cair. Depois a gente costuma dizer, existem pessoas que são sinceramente enganadas. Mas tem gente que provoca isso. Tem gente que se faz suscetível. Então a ideia aqui é que você pare e reflita. Se você quer mais informações, você procura no YouTube o seguinte vídeo. Alerta Kundalini, com K. Parte 1, parte 2, parte 3. E você procura um outro vídeo chamado Manifestações Absurdas, do falecido pastor David Wilkerson. Esses dois vídeos vão mostrar claramente o que eu estou dizendo, com informações e imagens detalhadas, na qual você vai poder assistir uma imagem do culto hindu, com unção do riso, com imposição de mãos de pessoas caindo de costas. Você vai ver pessoas no culto hindu dizendo que os pés estão pegando fogo. Você vai ver coisas bizarras no culto hindu. Aí você vai ver na igreja a mesma manifestação. Por isso que a gente fala, alerta Kundalini, aviso Kundalini. Estarão falsos espíritos invadindo a igreja? E por que eles fazem isso? Porque não aplicaram os testes do sobrenatural. Era muito simples perguntar aonde que sai isso na Bíblia. Qual é a base bíblica para tal manifestação? Quando eu vejo alguém fluir no ofício do profeta, eu tenho base bíblica. Quando eu vejo alguém fluir na palavra do conhecimento, eu tenho base bíblica. Quando eu vejo alguém fluir, ser usado por Deus para fazer uma oração e Deus cura, eu tenho base bíblica. Agora, essas manifestações eu não tenho base bíblica para sustentar. Como existe uma ausência de textos para sustentar isso, como mestre da palavra, primeiro, eu não sigo. Segundo, não aceito em nossa igreja. Terceiro, é minha responsabilidade, conhecendo o que eu conheço, ao mínimo dar oportunidade para a pessoa julgar por si só. Porque muita coisa do que a gente vê na igreja, nem demônio é. Olha, vou falar uma coisa para vocês, a maioria, 80% é meninice. É gente querendo fazer fervo, querendo fazer oba-oba, querendo chamar a atenção e por autossugestão fazendo um monte de coisa. Crente helicóptero, crente peão, crente passarinho, crente pezinho de fogo. Porque eu conheço muitos irmãos pentecostais, nascidos de novo, que também não aceitam essas coisas. Porque só aceitam, porque conhecem Bíblia. E só aceitam aquilo que é verdadeiro. Então, a minha ideia
é que você acabe de ouvir a palavra, essa palavra é a próxima, que nós vamos lidar com dons, com sensacionismo, se os dons cessaram ou não. Nós vamos também fazer uma palavra sobre os dons ministeriais. Eu vou levar você para a Bíblia e mostrar os argumentos bíblicos que defendem a nossa maneira de pensar. Sempre dando aquela dica, por amor à sua vida, eu falo o seguinte: não aceite nada que não for esclarecido claramente na Bíblia. Mesmo que eu te fale alguma coisa numa pregação e não te mostrar a fundação, o fundamento bíblico do que eu estou falando, não aceite. A não ser que, como é comum nos pregadores responsáveis, que o pregador fala assim: irmãos, isso não tem base bíblica, é uma opinião pessoal. Aí a pessoa já está avisando antes. Que nós possamos, através dessas palavras, realmente amadurecer, ter bom senso, ter discernimento espiritual e fugir dessas coisas. Inclusive ajudar pessoas que estão sinceramente enganadas. Que se logo de cara tirar a autossugestão, a autoindução, eu já resolvo 75% das manifestações sobrenaturais, ou mais. Gente, entenda, não é assim para uma pessoa possuir um demônio. Tem que existir uma conjuntura, uma série de fatores, uma série de situações citadas na Bíblia, para que alguém venha possuir um demônio. Não é assim. Todos estão sob a influência de demônios. Mas é muito diferente você estar debaixo da influência do que estar possuindo um demônio. Que não é o demônio que te possui, é você que possui um demônio. Esse é o linguajar certo. Então nós precisamos ter muito discernimento. Boa parte do que acontece de errado é desobediência. É falta de atenção na palavra. E não tem nada de sobrenatural. Amém? Mas vamos continuar. Versículo 3 de 1 Coríntios 12. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, quer dizer, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Gente, aqui tem um teste doutrinário muito sério. O que é Jesus é anátema? É você dizer que Jesus não é Deus, Jesus é maldito. Os judeus tinham o hábito no primeiro século de toda hora falar que Jesus era maldito, que Jesus era anátema. Por isso que esse texto está aqui. Agora, dizer que Jesus é o Senhor, Senhor aqui é a palavra Kyrios. Kyrios equipara Jesus a nível de divindade. Jesus é Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é Deus, a não ser que pelo poder do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, agora, entendam. Existem muitos Jesus no mundo. Jesus é um nome, é Joshua, Josué. Quantos Josué já viveram no planeta? Quantos Jesus já viveram no planeta? Por isso que é importante definir Jesus, o Cristo, o nosso Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Por quê? Porque alguma pessoa que possui demônios pode estar canalizada e o demônio falar a seguinte frase: Jesus, eu creio em Jesus. Não, mas que Jesus você crê? Aí ele não vai poder falar. Não, Jesus é o meu Senhor. Só que ele está falando do Jesusinho da esquina. Ele está falando do Jesus, por exemplo, da Legião da Boa Vontade. Ele está falando do Jesus do kardecismo. O kardecismo tem o nome de Jesus. Só que quando você vai no kardecismo, você pergunta: esse Jesus é Deus?
Não. Não, mas ele é o Cristo. Não, ele é o Cristo, mas ele não é Deus. Ele é um ser iluminado, que é o que está mais próximo da luz, entendeu? Então, se você chegar para um espírito e perguntar, Jesus é teu Senhor? Ele vai falar, é. Mas ele não vai falar que Jesus é Deus. Ele não vai poder definir Jesus é Kyrios. Jesus, o Cristo, o Deus que se fez homem, encarnou, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, é o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, Kyrios, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Imaculada Concepção, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, o julgamento dele, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, foi ao reino dos mortos, foi ao Hades, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, a palavra universal quer dizer católica, que foi copiada pelo romanismo, na comunhão dos santos, que é a ceia, que anuncia a vida do Senhor, na remissão dos pecados, que é a limpeza feita pelo sangue de Jesus, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O credo. Percebe? Então alguém só pode crer nesse credo e confessar esse credo pelo poder do Espírito, que eu posso até decorar esse credo. Eu rezava o credo em 7 segundos, 12 décimos e 218 centésimos. E disputava com meus primos quem rezava mais rápido. Sabia todas as palavras, eu perguntava salvo. Não. Vocês percebem como precisa tomar cuidado? Nós vamos ver a importância disso, mas a pessoa tem que identificar claramente quem é o Deus dela, com todas as palavras. Todo crente deveria ser apto a, de maneira simples, definir tudo isso. Infelizmente, como nós temos uma cultura antibíblica no Brasil, muitos dos crentes não conseguem refletir isso de maneira clara, por uma deficiência da fé. O que não quer dizer que eles não nasceram de novo. Lembra aquele cuidado que a gente precisa ter? Então entenda, somente pelo poder de Deus eu posso dizer Jesus é Kyrios. Amém? Então vamos a mais um teste. Vamos agora ao que eu chamo de teste da obediência. 1 Coríntios 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, 26. Diz assim, palavras de Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Primeiro, obediência. Isso aqui são os dons, tá? Primeiro, obediência. Todos os dons, a operação deles no culto tem que ser para edificação da igreja. Existe um dom aqui em especial, a chamada revelação, que é assim, não existe de maneira explícita na Bíblia a palavra dom da revelação. Mas o que é a revelação? A revelação é o dom sobrenatural da palavra do conhecimento e da palavra da sabedoria. Nós vamos estudar isso no nosso próximo, não nessa palavra de domingo que vem, no outro. Mas só para dar uma pincelada, a palavra do conhecimento é uma partícula do conhecimento de Deus, de algo que somente Deus conhece, revelada ao crente pelo poder do Espírito Santo de maneira sobrenatural. Palavra da sabedoria segue o mesmo princípio, só que ela segue também uma estratégia dada por Deus. Nós vamos explorar isso melhor. Tá? Então, não existe o dom de revelação, mas existe a revelação.
que vulgarmente é falado por aí, ó, Deus revelou. É isso que os irmãos estão querendo dizer. Então nós precisamos tomar cuidado, eu até inclusive, talvez em alguma pregação já deixei escapar, ó, não existe o dom de revelação. E talvez me fiz entender errado. Mas quando alguém fala, ó, Deus me revelou lá na igreja, é isso que ele está querendo falar. Foi uma operação da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria. Só que a pessoa não teve o estudo, não sabe se expressar corretamente. Mas Paulo usa a revelação. Paulo fala de doutrina. Paulo fala de línguas. Paulo fala de interpretação. E aí o texto continua. Versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Vou ler o 28, que eu preciso explicar inteiro. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Veja, a Bíblia é clara. A Bíblia veta a oração em línguas alto, sem interpretação. Aí deixa eu explicar como funciona isso. Primeiro, aí é uma opinião pessoal minha. O Espírito está sujeito ao profeta. Isso é bíblico. Então eu entendo que quando vai haver línguas com interpretação que tem status de profecia, a pessoa que está sendo usada, ela sabe que é línguas com interpretação. Mas existe uma segunda interpretação, que mais à frente nós vamos ver, que mais ou menos diz assim: surgiu uma expressão em línguas do culto, com todas as características que tem que ter. A pessoa vem e fala. Aí, imediatamente, os irmãos silenciam, a igreja toda silencia, e a pessoa ora em pensamento, pedindo a interpretação. Se não vier a interpretação, todo mundo fica calado, parou ali. Eu entendo pelos textos que existe essa variante dentro, eu nunca havia parado para pensar nisso. Imagina até que funcionava assim, essa pelo menos é uma segurança bíblica. Aí como acontece? Tem uma expressão em línguas. Houve interpretação. Houve interpretação, cessou. Aí alguém deu uma segunda expressão em línguas. Orou para vir interpretação. Veio interpretação, cessou. Aí veio uma terceira expressão em línguas. Orou, veio interpretação, veio. Encerrou. Não pode 4. Ó. No máximo 3, ó, vamos reler. Versículo 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. Sério, né? E outro detalhe, tem que ser julgado. Porque língua com interpretação tem status de profecia. É o mesmo status, por ser um dom vocal, por serem palavras inspiradas pelo Espírito Santo, tem que ser julgado. Se ela está exortando, redarguindo, consolando, que é o ofício do profeta. Qual a situação que eu vejo hoje nas igrejas? Infelizmente, eu já passei por lugares assim, todo mundo orando em línguas. Todo mundo orando em línguas. E aí entra uma bagunça, né? Porque veja, se a Bíblia proíbe eu estou orando, eu estou desobedecendo. Se eu estou desobedecendo, na melhor das hipóteses, eu estou na carne. Como diz o pessoal na gíria. Mas é uma desobediência. Aí tem um monte de gente orando em línguas e entra um incrédulo dentro da igreja. Sabe o que ele vai falar? Que tinha que cercar a igreja para virar hospício. É o que Paulo nos ensina. Se você entra numa igreja e todo mundo está orando em línguas, primeiro, não edifica ninguém. Segundo, estou desobedecendo a Deus. Terceiro, vão dizer que na igreja só tem maluco. Isso não é palavra minha, é palavra de Paulo.
infelizmente, por causa de um anseio pelos dons, por causa de uma visão que não é clara nas Escrituras de que todos têm que orar em línguas. A Bíblia fala, Deus colocou a uns línguas, a outra interpretação, a outra profecia. São variados os dons. Por causa dessa visão, tem gente falando língua por imitação, tem gente falando língua por autossugestão, tem gente falando língua por influência demoníaca. Que eu já peguei, por exemplo, estava comentando com minha esposa ontem. Teve uma pessoa que eu conheci e a pessoa, num desses encontros com Deus, diz que foi batizada com o Espírito Santo. Lembrando que não é o termo correto, eu sou batizado com o Espírito Santo quando eu creio. Os dons fluem, seja o dom que for, quando existe a plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito, com salmos, cânticos espirituais. Então, quando acontece a plenitude do Espírito, é que os dons afloram. E essa pessoa orava em línguas, não sei o que, ria. Eu vi do meu lado. Caía no chão, virava os olhos, eu virava os olhos falando por conta. Veja, essa pessoa separou de sua esposa, destruiu sua família, ia em templo de Umbanda, desviou, virou apóstata, entortou para a feitiçaria, orou em línguas. Por exemplo, tem pessoa que eu já vi caso, que a pessoa foi, estou no gabinete pastoral, a pessoa era irmã de um irmão, entrou no gabinete pastoral, a pessoa não creu em Jesus, conversou com o pastor e saiu de lá orando em línguas. E o pastor falando, está orando em línguas. Eu pergunto, que língua? Que língua? Percebe? Eu conheço gente que diz que ora em línguas e mente. Plenitude do Espírito. Agora eu vou mudar completamente a conversa. Conheço irmãos que você não vê entrar na bandalheira. E eles têm testemunho de vida, têm vida de oração com Deus, têm vida de leitura bíblica, têm consagração, têm santidade, refletem que são cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo controla a vida deles. E eles fluem nos dons. É bem diferente. Então, o teste da desobediência, infelizmente, 90% das igrejas brasileiras não passa. E se na sua igreja fazem isso, você olha a Deus, mas você deveria conversar com o seu pastor, com esse. Fala, pastor, por que o pastor permite orar em língua sem interpretação? Se a Bíblia proíbe. O máximo que se poderia aceitar era alguém baixinho, de maneira discreta, cabeça baixa no seu lugar, às vezes tem uma expressão. Ele com Deus. O máximo que poderia se aceitar. Mesmo assim, muito discreto, baixinho, entre dentes, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Então, se você vê isso na sua igreja, não aceite. Pergunta, vou falar para vocês, na boa, tá? A maioria dos pastores não vai saber responder isso. Eu conheço gente que dá aula no Instituto Teológico. Aí eu perguntei, eu falei, quando começa a orar em línguas altas na sua igreja, sem interpretação, o que vocês fazem? Vocês vão silenciar? Vocês conversam com o irmão, com a irmã? Não, a gente canta um corinho. Eu falei, não, mas você tem que chamar o irmão, começou a orar em línguas, se você está pregando, você não pode, você faz uma pausa, chama o irmão, um presbítero, um diácono, fala, conversa com aquele irmão para ele não orar em línguas altas. E fala que depois do culto eu quero conversar com ele. É porque ninguém tem peito de chegar e confrontar. Aqui na igreja a gente já explica, não admitimos. Gente, logo de cara eu vou falar para você. Ia desaparecer 97%, 98% do dom de línguas.
E se para cada um que orasse em línguas desse uma vassoura para varrer a igreja, ia desaparecer os outros 3%. Por que o dom de línguas era tão valorizado entre os coríntios? Porque ele tinha evidência. E ele lembrava os êxtases pagãos, do versículo 2. Aí o cara era top, eu falo em línguas. Estava falando maionese em polonês e nem sabia. Sabe, coisa séria. Gente, línguas não era para ser assim, mas traz muito problema dentro da igreja. Muito problema dentro da igreja. Você vê, aqui na nossa igreja nós não temos problema com isso, nunca tivemos. Nunca. Vamos completar 7 anos de igreja. Nunca tivemos. Porque os crentes são bem orientados desde o primeiro dia aqui. Só no culto da nossa igreja é tranquilo. As pessoas cantam os hinos bíblicos, leem o salmo, ouvem 1 hora de pregação de palavra bíblica, oramos no final. Se Deus quiser mover sobrenaturalmente, é lógico que é espaço. Mas curioso, você não vê aviãozinho, não vê helicóptero, não vê ninguém rir, não vê ninguém falando em línguas, porque é bíblico. É bíblico. E nós temos aqui na igreja 2 pessoas que falam em línguas. Inclusive uma delas em variedade de línguas, eu sei disso. Mas quando você vê essas pessoas falando em línguas, é um idioma completo, com frases claras, não é biribiri, churi-churi, igi. Eu já entrei em igreja que a pessoa estava assim, glória, 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 sabe? Palavra glória, e é mantra. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? O próximo passo, ela está exposta a espíritos malignos, porque o estado beta do cérebro foi para o vinagre. Daí você pega uma pessoa debaixo de horas de jejum, sem alimentação, começa a entoar um mantra, vai ver coisa, vai ver o urubu passar voando de costa, sabe? Vai ver, é uma questão técnica. E aí o pior, vai se expor a demônios. Isso é que é o pior. Aí começam as profetadas, revelamento, as línguas estranhas, que é estranha mesmo. Aí está todo o problema que tem. Eu vou falar uma coisa para vocês, se as igrejas aceitassem apenas o genuíno dom de línguas, a gente não teria nem disputa de cessacionismo, não. Porque os cultos seriam uma ordem. Porque a própria função do dom de línguas, veja, ela é para a edificação pessoal da pessoa. Agora, com interpretação vira profecia, que é o jeito mais comum. E nós temos que entender o seguinte, do 1º século até o 19º, nós tivemos muito pouca operação desse dom. Na documentação da igreja primitiva, existem alguns heróis da patrística que falavam a seguinte frase: olha, nós não sabemos direito como opera esse dom, mas nós temos informação que neguinho operava lá atrás. Então isso é muito delicado. Nós temos que entender os irmãos cessacionistas. O negócio fica inativo por 18, 19 séculos. De repente, uma hora todo mundo fala em língua, está todo mundo falando maionese polonês, e só eu, trouxa, não falo? Tem alguma coisa errada que nós temos que entender. Mas peraí. Bom, eu sou assim. Orou em igual todo culto. Foi avisado, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não desobedece a palavra que ele inspirou a escrever. Então, para mim é assim, começa já assim, eu sou bem radical. Orou em línguas altas, não é o Espírito Santo. Pode ser espírito humano, pode ser espírito maligno, molecagem, meninice, pilantragem, não importa. Não é o Espírito Santo não desobedece a palavra de Deus.
não desobedece. Então é coisa muito séria isso aí. Talvez o dom que mais causa problema e que mais causa invasão demoníaca dentro da igreja. Agora, se operado de maneira bíblica, é único. Porque é o único que edifica a própria pessoa. Tem que parar para pensar nisso. Mais à frente nós vamos ver um outro argumento muito sério. Deixa eu tomar um gole de água, aí continua. Eu já vi que eu não vou cumprir essa palavra inteira. Começa a vir muita coisa, muitos exemplos, entendeu? Vamos continuar. Agora vamos para o teste da ordem do culto. Ixi! 1 Coríntios 14, 29. Olha que interessante. Falem 2 ou 3 profetas. Ô irmãos, lá na nossa igreja, a gente não aceita línguas sem interpretação. Tudo nas freiras, pastor. Ninguém fala em língua sem interpretação. Tá, mas e no ofício do profeta? Não, Pentecostes, pastor. É 19 profecia por culto, não é Bíblia? A Bíblia que eu leio diz o seguinte, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Quantas operações do ofício de profeta pode acontecer em um culto? 3. Falou a 4ª, não foi Deus. Senão você tem que comer a página da Bíblia. Eu já fui em reunião que primeiro eles marcavam para dizer que era profecia. Segundo, foi 6, 7, 8, 9 profecias. Terceiro, a maioria delas não se cumpriu. Só que na época a gente não tinha esse discernimento. Eu tinha 1 ano de convertido. Não tinha esse discernimento. Senão tinha ganhado a fita na hora. Ele tinha sumido dali. Mas Deus sabe o que faz. Por motivos que eu não sei explicar, foi melhor para a minha vida permanecer ali. E foi ali que Deus me manteve. Mas hoje eu tenho esse discernimento. Chegou na igreja. Vamos usar a palavra profecia aqui. Não profecia como do Antigo Testamento, que não existe mais. Mas é 3 no máximo. E tem que ser julgada. E julgada pelos mais maduros. E olha que interessante, o teste da ordem do culto. Versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Viu a revelação aqui? O que acontece? Está tendo uma operação, Paulo começa a falar. Veja, irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Por causa dessa pandemia de Covid que assolou a igreja, muitos estão querendo se enfraquecer na fé. Agora é o momento de você buscar realmente ao Senhor. Isso é uma profecia. De você se edificar firme na palavra de Deus, ser intenso nas suas disciplinas espirituais. De repente o Rodrigo está sentado, e o Rodrigo também tem uma expressão, ele levanta. Assim que ela levanta, ela silencia. Ou ele espera encerrar, que provavelmente no fim ela vai falar, amém, irmãos, encerrou, aí ele começa. O que a gente vê hoje? Um começa com profetada aqui, de repente o outro começa com profetada lá, a festa da profetada. Não pode, desobediência, a ordem do culto. Quer ver? O outro versículo, versículo 31, olha o que Paulo fala. Porque todos podereis profetizar. Todos têm a capacidade de falar palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Exortar, redarguir, consolar. É uma inspiração. Entendeu? Não é... sabe? Os caras parecem passarinho. Não é assim. Todos podem ser usados. Não quer dizer que vão ser. Mas todos podem falar palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Esse é o dom da profecia. Pode haver uma predição de futuro da profecia? Pode, mas é a operação de outro dom, palavra do conhecimento. Já não é profecia. Profecias não podem predizer o futuro.
Mas, irmão, e Ágabo? Realmente, Ágabo previu o que ia acontecer com Paulo, mas era profecia com revelação, palavra de conhecimento. É outro dom. Só quem conhece a Escritura consegue fazer essa diferenciação quando está operando. Agora você está no fervo, sangue nos olhos, pulando igual um bobo, aí vai julgar o quê? Sendo que quando alguém se levanta falando palavras inspiradas pelo Espírito Santo, o que os crentes maduros da igreja têm que fazer é ficar quieto e prestar atenção. Para poder julgar biblicamente pela Escritura. Não tem que estar em pula-pula. Como é que eu vou julgar se eu estou rindo igual um bobo? Percebe onde nós vamos parar? E olha o que o outro versículo fala. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por quê? Não é que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Entenda o caminho. O nosso espírito é um só com o Espírito do Senhor. O dom é do Espírito Santo. A operação desse dom acontece no meu espírito. Porque ele é um só com o Senhor. Entenda isso. Talvez você nunca ouviu essa explicação direito. Então, meu espírito é um só com o Espírito Santo. O dom é do Espírito Santo, então ele opera no meu espírito. O Espírito Santo não está sujeito a mim, porque ele é Deus, eu estou sujeito a ele. Porque ele me dá a comunicação sobrenatural quando ele quer. Quando ele bem entende, da maneira que ele bem entende, da forma que ele bem entende. Porém, como essa comunicação é feita no meu espírito, que é um só com o Espírito Santo, o meu espírito está sujeito a mim. Eu posso falar ou ficar quieto. Entendeu o que está dizendo? Ficou claro? Simples, né? Dá para entender bem. Entendeu? Aí vamos lá. Não, porque tem gente que fala, irmão, o Espírito está sujeito ao profeta, mas está falando que é o Espírito Santo. Não parece? Mas não é, o profeta está sujeito ao Espírito Santo. Entendeu? Aí olha o que diz. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Gente, chegou num culto. Está tendo confusão. Pula fora. Eu tive numa igreja por alguns anos, igreja séria, porém sinceramente enganada, em que eles falavam, nossa, rolou uma chumanaia lá no culto. Era uma bagunça. Era um frenesi coletivo. Curiosamente, um dos irmãos queridos daquela igreja, mais sensível às direções do Espírito Santo, nunca entrou no fervo. Esse irmão, para vocês terem uma ideia, uma vez tinha um dinheiro esperando ele, e ele ajoelhou-se para orar. O Senhor, no pensamento dele, deu toda a explicação, falando, tem dinheiro disponível, você liga lá. Eu não vou falar o lugar para ligar, senão eu vou identificar quem é o irmão. Mas ele disse, um dia ele fez essa palavra, vai saber que foi ele. Que olha, deu tudo certo, esse dinheiro foi liberado para você. Acabou o período de oração, que toda manhã cedo esse irmão lê a Bíblia e ora. E tem uma sensibilidade para o Espírito Santo. E foi certinho conforme Deus mostrou para ele. Esse irmão nunca se meteu nessa bagunça. Curioso, né? Diz que está tendo uma operação do Espírito Santo. E um dos irmãos mais maduros nunca se meteu com isso. Você nunca viu no meio? Peraí, tem alguma coisa errada. Alguém está errado nessa história. Deus não é Deus de confusão. É o teste da ordem. Gente, é tão simples isso. Cheguei numa igreja, está bagunça, não é de Deus, fecha o coração. Cheguei numa igreja, tem 4 caras profetizando, não é de Deus, fecha o coração. Cheguei numa igreja, tem todo mundo falando em línguas altas, não é de Deus, fecha o coração. Simples assim, não tinha que ter discussão para isso. Gente, isso tinha que ser tão básico como vamos abrir agora nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gente, eu não entendo o que está na cabeça dessa igreja. Eu não entendo. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender. É inexplicável. É inexplicável, gente. Está aberto aqui, está nítido, é só chegar e fazer. Eliminava 90% dos problemas. É muito sério. Muito sério. Não é simples, é complicado o que eu estou falando.
Mas vamos seguir. Tá. Isso aqui vai dar o que falar. Eu vou primeiro ler e depois eu vou dar o nome do teste. Vamos 1 Coríntios 14, versículo 34. As vossas mulheres sejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Qual é o teste aqui? Talvez o mais difícil hoje em dia. O teste do ministério feminino. O que Paulo está querendo dizer aqui? A mulher não é permitido falar. Radical, né? Vamos voltar 2, 3 capítulos. 1 Coríntios 11. Versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha que interessante. Toda mulher o quê? Ora ou profetiza. Paulo está proibindo aqui nesse texto de mulher orar ou profetizar? Não, ele está falando de um ato que acontecia. Espera aí, Paulo, você não está bem. 1 Coríntios 11 você fala, toda mulher que ora ou profetiza. Se fizer isso de cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. E no capítulo 14 você fala para a mulher não falar na igreja. O que você está querendo dizer, Paulo? Você está se contradizendo dentro do mesmo livro? No capítulo 11 você fala que pode falar, no capítulo 14 você fala que não pode falar. Lembra, irmãos, regra hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Vamos entender o que é estar calada na igreja do capítulo 14 de Coríntios. Vamos abrir segunda epístola de Timóteo. Não, 1 Timóteo, capítulo 2. Me confundi. 1 Timóteo 2. Versículo 11. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que o marido esteja em silêncio. Aqui começa a ser explicado. Mas que esteja em silêncio. Perdão, confundi. Veja, aqui começa a ser explicado. Primeiro, não permite que a mulher ensine ao marido, a homens. Mulheres não podiam exercer esse ministério de ensino, de julgamento das profecias. Ali era um trabalho feito pelos mestres da igreja. Por isso que, como aqui, elas tinham que ficar caladas. Vamos ler o versículo 11. A mulher aprende em silêncio. O que nós lemos em 1 Coríntios 14? As mulheres estejam caladas na igreja. É doutrina. É mulher exercendo o ministério de mestre público como autoridade. Se alguém tivesse línguas com interpretação, que tem que ser julgadas, ou profecia, que tem que ser julgada, a mulher não podia levantar, estou julgando isso, por aquilo, porque ela cai nesse versículo. Mulher não pode exercer autoridade pastoral. Mulher não pode exercer autoridade eclesiástica sobre o marido. Mulher não pode ensinar homens. Essa é a regra bíblica. Mas por que, pastor? Paulo explica, porque Eva foi enganada e não Adão. Porque as pessoas querem dizer que era um hábito da época. Mas não é. Quer ver que interessante? Vamos continuar. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, ordem da criação. Entendeu?
14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Entendeu? Não é motivo de hábito. É o motivo de que a mulher foi enganada pela serpente. Adão caiu deliberadamente. Por isso a terra se tornou maldita. Mas a mulher foi enganada pela serpente. Isso quer dizer o seguinte: mulheres são suscetíveis a enganos espirituais. Por isso não pode exercer o ministério de mestre dentro da igreja, nem pastorado. Tanto é que os textos falam: o presbítero seja esposo de uma só mulher. Não está dizendo aos presbíteros tenham apenas um cônjuge. É de uma só mulher. Tudo ali está no masculino. Olha, vou falar uma coisa para vocês: ia poupar um caminhão de problema para mim jogar a interpretação desse versículo para um hábito da época. Porque aí eu ia pegar minha mulher, ia pegar minha filha, que estão entre as pessoas que eu conheço que mais sabem de Bíblia, ia meter a mãozona na cabeça delas, derramar meio barril de óleo, ia consagrar elas pastoras, ia botar elas para prestar um baita serviço dentro da igreja, eu me tirar 90% do trabalho da igreja, e todo mundo ficava feliz, obrigado. Mas não pode. Não pode. Agora, Priscila e Áquila, quando viram em Éfeso, acho que foi em Éfeso, Apolo, não, em Corinto, acho, não me lembro qual das duas cidades, Apolo só ensinava o batismo de João. Quando eles viram que a fé de Apolo tinha deficiência, a Bíblia fala que tanto Áquila como Priscila explicaram o caminho do Senhor direitinho para Apolo. Ensinaram. Por exemplo, se eu estou numa visita numa casa e minha esposa vem compartilhar um conhecimento bíblico, pode. Se ela está como crente, edificando a vida dos irmãos, numa conversa, pode. Ela não pode ter o ofício pastoral. Ela não pode exercer autoridade. Essa é a diferença que as pessoas são teimosas em enxergar. Na verdade, vou falar uma coisa para você: as mulheres são pastoras hoje, elas iam continuar realizando, tirando aquelas que exercem autoridade, que hoje em dia tem o que é mulher que a gente chama de maneira popular de anjo da igreja. Essa é impossível, essa não tem como manter. Mas eu conheço uma série de mulheres que são esposas de pastores que foram ordenadas pastora, que eu creio que é errado. Mas se elas simplesmente obedecessem a Bíblia, elas iam continuar fazendo a mesma coisa que elas fazem hoje. Só que nem ostentar o título, nem exercer a autoridade sobre o marido, só isso. Não vejo problema nenhum. Por quê? Porque os crentes, eles não têm o ofício do pastorado, mas eles têm o dom do pastoreio. Uma ovelha edifica a outra, um irmão mais maduro edifica a outra. E qual é o problema disso? O problema disso é que as mulheres deixam de fazer a sua parte. Olha o que está escrito no versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. O que Paulo está falando aqui? Você não pode ser mestre na igreja, nem exercer autoridade sobre o seu marido. Mas você tem um ministério, ele começa na sua casa. As primeiras pessoas que você vai edificar são seus filhos, com sobriedade na fé. Eles são os primeiros discípulos que Deus te deu. Aqui não está falando de ter filho biologicamente. Aqui está falando em criar filhos no Senhor. Parece que a mãe de John Wesley teve 10 ou 11 filhos. Todo mundo servia a Deus. Todos eles serviam a Deus. Imagina o ministério dessa mulher. Então o primeiro ministério da mulher são os seus filhos. E qual que é o segundo ministério da mulher? Vamos
duas cartas à frente. Tito, capítulo 2. Texto do qual muitas mulheres gostariam de arrancar da Bíblia. Tito 2, versículo 3. Diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Versículo 4, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Primeiro, ministério da mulher, ministério dos filhos. Por decorrência, ministério infantil. Segundo, ministério das mulheres, as mais velhas ensinam as mais novas como servir a Cristo e serem mulheres sábias. Aí eu pergunto, quem quer fazer isso? E quem faz isso hoje em dia? As mulheres não querem saber de cuidar das crianças. As mulheres não querem saber de corrigir, exortar, redarguir as mais novas. De repente está numa igreja, uma irmã mais nova vem com uma roupa muito ousada. Aonde que está aquela mulher de Deus cheia do Espírito Santo? Irmã, posso conversar com a irmã? Não precisa do pastor. Aqui fala, ensina a ser moderadas. Quer ver? Ó? Versículo 5, a serem moderadas. Leia na sua Bíblia. Versículo 5, o que está escrito? Moderadas. Vestir uma roupa decente é ser moderada? Quem é que ensina a ser moderado, segundo o texto? É o pastor? O pastor também faz isso, mas primeiramente uma mulher. Poxa. Se chegar o pastor, ela tem que chegar e falar, irmã, essa roupa não está legal, é chato. As mulheres mais velhas, eu pergunto, você, irmã, não precisa responder. Quantas vezes você viu uma outra irmã com uma roupa ousada e você corrigiu ela? Quantas vezes você viu uma irmã tratar com o filho de maneira inadvertida e você corrigiu ela? Se você nunca fez isso, você está fora de Tito, capítulo 2. E está querendo ser pastora que algo nunca coube a você. Percebe o erro grave da igreja? Mas cada um cuida da sua vida, não na igreja. As mulheres mais velhas, com bom testemunho de fé, primeiro, não seja fofoqueira, caluniadora, dor de línguas. Segundo, ensine as mais novas. Não precisa chegar no pastor. Não precisa o pastor chegar a pagar o mico de falar. A mulher tem que fazer primeiro, as mulheres maduras da igreja. Está lá tomando café, conversando, ela vem reclamar do marido. Ó, irmã, peraí, veja. A irmã está agindo errado nisso. Está faltando sabedoria naquilo. Se a irmã fizer assim, 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 tal, a irmã vai ver que vai ter uma bênção no marido na casa. Provérbios fala que a mulher sabe que fica o seu lar, mas a toda destrói com as próprias mãos. Tem alguma coisa errada, vamos começar a fazer assim, 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 de maneira bíblica, entendeu? Todo mundo vive em paz, mas ninguém quer. A gente entrou na cultura do politicamente correto. E dentro da cultura do politicamente correto, os crentes assumiram uma coisa extremamente errada, que ninguém dá mete o bedelho da vida de ninguém. E você vê, às vezes, irmãos mais novos, garotos pecando, fazendo coisa errada, não chama atenção. Às vezes você vê mulheres falar coisas indevidas e não chama atenção. Às vezes você vê jovens fazendo difamação e não chama atenção. E se torna co-participante de pecado. Se torna cúmplice de pecado. Por não ser bíblico. Sério, né? Percebe a amplitude do ministério feminino? Gente, sem as obreiras mulheres, se torna muito difícil gerir a igreja. Que infelizmente os homens estão se omitindo e muitas mulheres de Deus é que têm tocado a igreja para frente.
E tem muito pastor que sabe que se as mulheres parar, a igreja faz assim, vira um caos. Amém? Quanto tempo temos aí de gravação? 55. 1:05, tá bom. Vamos para mais um texto. Vamos acabar essa parte aqui, depois eu vou entrar para o outro. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 37. Vamos voltar lá. Primeira Coríntios 14, 37. Qual que é o teste aqui? Olha para mim. Nós devemos sempre ouvir os profetas? 100% da atividade profética deve ser ouvida? Esse é o teste, é uma boa pergunta. Pastor, nunca pensei que tinha isso na Bíblia. Já vou te explicar, está lá e está bem claro. Vamos ler. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, começa assim. Você é profeta? Você é espiritual? Legal, continua. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Você é espiritual, Paula? Isso que eu estou escrevendo no capítulo 14 é mandamento de Deus. Entendeu, Rodrigo? Você é profeta? Isso que eu estou escrevendo é mandamento de Deus. Aí olha o teste do sobrenatural. Versículo 38. Mas se alguém ignora isso, quem ignora isso? Quem julga ser profeta ou espiritual. O que Paulo ordena? Que ignore. Seja ignorado. Esse que ignore aqui não é assim. Se alguém ignora isso, que ignore. Não. O verbo aqui é seja ignorado. Falou pela quarta vez. Ignora. E chama atenção. Está desobedecendo o mandamento. Falou em língua sem interpretação. Seja ignorado. Entendeu? Mulher quis falar na igreja. Bota no lugar. Percebem? Isso aqui é coisa muito séria. Aí eu pergunto, quem tem peito na igreja de ignorar aqueles que ostentam o título de profeta? Ô pastor, pega leve aí que o cara é profeta. Dou-lhe uma bibliada no meio das costas, brincando, ninguém vai fazer isso. Se ele é profeta, ele tem que ouvir o mandamento do Senhor. Se ele é espiritual, ele tem que obedecer a Bíblia. Se ele não obedece, tem que ser ignorado. Esse é o teste bíblico. Falou a quarta vez, lá nem embora. Vira para lá e deixa, percebe? Se fizessem isso, será que na terceira vez o cara ia falar? Chegasse para o irmão e falar, irmão, deixa eu explicar o que eu sei. Abre a tua Bíblia, 1 Coríntios 14. Quantas palavras inspiradas pelo Espírito Santo? 3. Se você for o quarto a falar, então nós te ignoramos. Nem vamos julgar a sua profecia. Nós vamos, é mais ou menos assim que você ignora. Irmãos, a Bíblia nos ordena que só 3, ou 2, quando no máximo 3. O irmão Rodrigo veio com a quarta expressão, então essa a gente nem vai julgar. Porque é a quarta. Fizer isso 2 vezes, o irmão Rodrigo vai abrir a boca de novo? Não vai. Vocês entenderam? Simples assim, tão fácil de resolver. Gente, isso é fácil. Ah, vou sair da igreja. Sai, tudo bem. Paciência, mas eu vou ser bíblico aqui. Tem certeza, irmão, que você vai sair? Tenho. Então tá bom, o irmão está saindo em rebeldia. Na verdade, o irmão não está sendo ovelha, porque eu estou te mostrando é bíblico. Inclusive é o seguinte, irmão, entenda que isso é caso de disciplina, porque você está andando desordenadamente. Então é o seguinte, agora não é você que vai sair da igreja, nós vamos destruir. Entendeu, irmão? Se a pessoa começa a insistir em desobedecer esse mandamento, tem que ir para a disciplina. Vos apartais daqueles que, se dizendo irmão, andam de maneira desordenada, não conforme a doutrina que vos foi ensinada. É isso que está escrito na sua Bíblia? É. Pode estar uma palavra ou outra diferente. Disciplina, resolveu, tranquilo. Mateus 16. Liga nessa hora. Entendeu?
liga aqui, olha, está sendo desobediente à palavra, dando desordenamento, está excluído da igreja. Entrega a Satanás para que o Espírito seja salvo no último dia. Se ele for crente, ele vai se arrepender, vai pedir perdão. Veio pedir perdão, não, irmão, que isso, vem cá, dá um abraço aqui. Isso aí acontece, ó irmãos, o irmão aqui reconheceu que estava enganado, vocês sabem, o irmão se empolga, tal, ó irmãos, está tudo resolvido, está entregado na ceia, tal. Apesar que você não pode proibir tomar ceia, se ele quer tomar, está tomando um copo de veneno, sem discernir o corpo. Aí é problema dele. Percebem? Que falta disciplina espiritual. É que a gente não lê esses textos como é para ser lido. Está faltando interpretação bíblica. Simples assim. E agora nós vamos para o último teste, que esse teste aqui é difícil você ver. Esse teste aqui, eu só vi um pregador falar dele, o pregador Hernandes Dias Lopes. Ele não falou como teste, mas ele sem saber aplicava o teste. 1 Coríntios 14, versículo 39, diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Qual é o teste aqui? Proibiu falar em línguas, de maneira bíblica. Já está errado. Nós não temos autoridade para proibir falar em línguas. Se um pastor proíbe falar em línguas, ele vai ter o que fazer. Ele vai ter que provar pela Bíblia, coisa que ele não vai conseguir, dizendo que o dom de língua cessou. Veja, se tem um irmãozinho lá no canto do culto, orando baixinho em línguas entre ele e Deus, eu não posso proibir. Se tem um irmão que vem falar, olha pastor, às vezes estou na minha oração diária, tal, Deus me dá uma expressão em línguas. Ele e Deus, não posso proibir. É proibido proibir falar em línguas bíblicas. Gente, isso é teste. E muitos, infelizmente, gente de renome não passa. Porque vai dizer que os dons cessaram. Nós vamos, inclusive, falar disso no teste do sobrenatural. Porque se os dons cessaram, aquele sobrenatural é falso. Mas se os dons não cessaram, eu estou com o entendimento errado. Isso nós vamos ver na próxima palavra. Mas o que eu quero que vocês entendam. Vou reler o 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Quer profetizar? Vou repetir. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que vão conter, exortar, redarguir, consolar e direcionar. Segundo a Bíblia, e isso é profetizar, nada além, nenhuma vírgula além. Buscai com zelo profetizar. Vocês entendem como simplifica tudo? Mas a segunda parte é o seguinte: não proibais falar em línguas. Por quê? Porque através do dom de línguas, que é outro dom que tem status de profecia, se manifesta. Que é o dom de línguas de interpretação. Se eu proíbo falar em línguas, não tem línguas de interpretação, que era muito comum na igreja primitiva. E o que é pior, se alguém está orando para si mesmo em línguas, ele está edificando a si mesmo. Nós vamos ver isso junto. Eu não posso proibir também. Percebe que tem que haver um equilíbrio? Lógico, cada um dará contas de si a Deus, dentro daquilo que eu enxergo como bíblico, respeitando a opinião de todo mundo. Eu acho que dessa maneira a gente tem um culto equilibrado e a gente consegue perceber, fazer testes no sobrenatural e poder aferir de maneira bíblica, não porque eu acho, que eu gosto de gostar, é porque a Bíblia diz ou não. Eu não tenho que gostar de nada, na verdade eu sou pago para obedecer. Entre aspas, às vezes eu sou pago para gostar, deixar de gostar. Ah, mas eu não gosto muito disso, é problema seu, se não gosta, vai se tratar. Entende? Você tem que ser bíblico.
Da mesma maneira que você tem que ignorar o profeta que desobedece isso, você não pode proibir o falar em línguas. E tem que incentivar a igreja a fluir no dom de profetizar. Lembrando, profecia não tem elemento de predição, não é dom de profecia. Dom de profecia, grava essa frase: palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que exortam, redarguem e edificam a igreja. Isso é profecia. O que aconteceu com Ágabo era outro dom. O que falam por aí, Deus me revelou lá na igreja, é outro dom, não é profecia. Muita gente não sabe essa diferença. Não é profecia. Teve elemento de futuro, não é profecia. É outro dom. Amém? Embora esse assunto seja apaixonante, dá para a gente ficar a noite inteira conversando disso, vamos orar. Semana que vem tem mais. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Que nós possamos cada vez mais sermos uma igreja bíblica, que possamos cada vez mais ser um vaso limpo pelo teu poder e que possamos ser um vaso para a tua honra, que possamos ser usados, Senhor, de maneira bíblica, que o Senhor possa realmente nos dar discernimento, sabedoria, bom senso. Não permita, Pai, que nós caiamos em nenhum tipo de armadilha. Vem com o teu poder, sê conosco, em nome de Jesus.